aquelas crianças que assistiram Naruto na época que ele passava no SBT, há cerca de mais ou menos uns 87 anos no passado. E como uma dessas crianças em geral, se você me dissesse agora, ô Link, fala pra mim aí, um dos seus personagens favoritos de Naruto. Eu não tenho certeza se ficaria tipo no top 5, top 3 personagens favoritos, mas eu tenho certeza de uma coisa. Não tem como não colocar Shikamaru Nara nessa lista. Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de animes. Shikamaru é um personagem secundário que apareceu na história de Naruto e Naruto Shippuden desde a sua época de auge, né? Diferente da maioria dos personagens secundários da história de Naruto, que o criador da história gosta de fingir que não existem, Shikamaru é um daqueles personagens que teve destaque, apesar de nunca ter sido apresentado como algo importante de forma geral, sendo apresentado como apenas um carinha da equipe 10 ali, da Vila da Folha, que tava no clã Naru, que ninguém dava a mínima também, né? Que não era clã Uchiha, então dane-se. E apresentado como um personagem com nada de especial. Quem nunca se lembra da cena onde Shikamaru declara sobre como o grande sonho dele era ser uma nuvem, cujos seus objetivos eram bastante engraçados, já que ele é daquela época, né, onde anime shonen como Naruto, principalmente o clássico, né, tinham toda aquela tensão séria pros objetivos dos personagens. A gente tem o Rock Lee, que ele quer provar pro mundo inteiro que ele é um ninja, mesmo que ele morra no caminho. Aí o Neji, que quer desafiar o destino, e o Naruto, que quer virar o maior ninja que existe. E aí o Shikamaru, ele só é um cara mesmo. A literal descrição dele é que ele nem queria ser necessariamente ninja, ele só é de uma família de ninjas, né, então meio que esse daí é o emprego que tava cotado ali pra família dele, era o trampo que ia pagar mais, e como o Naruto também é de uma época meio feudal ali, né, não é como se tivessem muitos empregos maneiros além de ser ninja, enquanto que sendo obrigado a isso, ele não tinha nenhum objetivo de ter uma vida nada além do normal. Tem até a descrição que ele gostaria de ser um ninja normal, viver uma vida normal, aí ele ia casar com uma mulher normal, inclusive, nem era pra ser muito bonita, nem muito feia, ele ia ter filhos, quando o filho dele virasse um ninja maneiro ali, ele ia se aposentar e passar o resto da vida jogando shogi. Um rapaz simples, metas definidas, vambora. Como personagem sem absolutamente nenhum grande objetivo ou meta, mesmo assim, Shikamaru era um dos personagens secundários de Naruto que mais chamava a atenção, com os dois grandes maiores pontos ali da personalidade do personagem, sendo que ele era bastante inteligente. Ele não era mais ou menos inteligente, ele era tipo um detetive Eren do mundo de Naruto. O moleque era liso mesmo. E a segunda característica é que ele era preguiçoso. E novamente também era uma parada bem distanciada de anime shonen em geral. Eu acho que o Shikamaru é tipo o mais próximo que a gente tinha do Saitama das gerações passadas. Aquele personagem que tá sempre com tédio, sabe? No meio de um mundo como o de Naruto, que era mó colorido, todo mundo grita, todo mundo é animado, ou psicopata, né, na época de Naruto clássico. Ele era só um cara normal. Aquele famoso personagem que de alguma forma conseguia apelar bastante pra identificação das pessoas que estavam assistindo, né? Eu me lembro até hoje do arco da invasão da Vila da Folha, cara, onde o Shikamaru dormiu. Vocês que assistiram Naruto clássico, vocês lembram dessa cena aí? Quando a Vila da Folha tava toda sendo invadida depois do exame Chunin e tal, aí soltaram um genjutsu no meio da arena e todas as pessoas normais começaram a dormir porque elas caíram naquele genjutsu. E aí o Shikamaru, ele não caiu no genjutsu. Só que no momento que ele percebeu que ele ia ter que lutar pela vila, ele ia ter que se sacrificar como um ninja e tal, pra poder proteger as pessoas, ele só fingiu que ele tinha caído no genjutsu e dormiu mesmo. Facilmente identificável. Apesar de ser um personagem bastante comum em geral, Shikamaru consegue ser um personagem muito querido pela maioria das pessoas que assistem Naruto. E eu acredito que apesar dos vários detalhes que podem fazer com que as pessoas gostem bastante do personagem, eu tenho dois que fazem com que eu goste bastante dele em geral, que são as suas lutas e as suas convicções como personagem. A forma como, digamos assim, ele é desenvolvido na história. No quesito de lutas, eu acho que o Shikamaru é facilmente um dos personagens que mais representa ninja no universo de Naruto, né? Acho que ele e o Kakashi, assim, mano, são os personagens GOAT, assim, como história de ninja. Não tem 50 tipos de poderes elementares sendo jogados pra cima de mim. Não, é tudo na base da estratégia, porrada e faquinha. Mesmo na época do Naruto clássico, quando o Shikamaru foi apresentado, jovens, a gente tem que admitir que, querendo ou não, muitas das lutas de Naruto sempre foram decididas de certa forma ali por meio de uma hierarquia, sabe? A gente sabe que não tinha como você colocar metade dos personagens que eram ninjas comuns pra lutar contra alguém tipo o Sasuke. Ele ia vencer, é o Sasuke. Não tem como ele perder uma luta. Então muitas das lutas sempre acabavam naquela ideia de que, bom, eu vou vencer porque meu poder é mais forte que o seu e é isso aí. Enquanto que o Shikamaru, Kakashi e alguns outros poucos personagens tinham essas lutas um pouco mais dinâmicas e plásticas de se assistir, né? Que eram todas baseadas na ideia da estratégia, e o próprio poder do Shikamaru era meio que feito pra isso. Ele era como se fosse um checkmate ambulante. Se a sombra dele pega em você perde, porque ele vai conseguir fazer você ficar travadão ali e outra pessoa pode vir te nocautear. Porém, ao mesmo tempo, o poder do Shikamaru era bastante óbvio, então ele tinha que montar alguma estratégia pra tentar acertar as pessoas. Sendo assim, as lutas do Shikamaru sempre são ele eternamente tentando acertar o Jutsu Possessão da Sombra, o que é muito maneiro. Lutas como, por exemplo, Shikamaru versus Temari lá do Exame Chunin, é facilmente uma das lutas que as pessoas menos esperavam que fosse alguma coisa. Pô, mano, desculpa meu mano Shikamaru, né, mano? Mas no exame onde você tinha umas lutas tipo Naruto versus Neji, Sasuke versus Gaara,
cara. Quem é que dava a mínima pra luta do Shikamaru no bagulho? Ninguém se importava. Até a gente assistia a luta. E queima a língua porque, tipo, ela era facilmente uma das melhores do Exame Chunin. Pra algumas pessoas, é até a melhor, inclusive. A estratégia do Shikamaru nessa luta, cara, ela é tão linda, mano. Mas é tão linda. O moleque foi indo tão pesado na estratégia que uns anos depois, ele meteu um filho no Atemari, mano. Pois é. Ela foi se impressionando ali na luta, deu uma risadinha. Nossa, o rapaz é bom de estratégia. Foi passando uns anos, casaram. Olha o riso desse moleque, mano. Mas ao mesmo tempo, deveria dizer pra vocês, o que mais me impressiona nesse personagem, em geral, não é necessariamente a forma como suas lutas são desenvolvidas de uma forma legal na história, mas principalmente as mínimas participações que fazem tanta diferença dele em muitas cenas pra narrativa de Naruto. Quando uma pessoa se acostuma a assistir anime shonen em geral, já vez, a gente sabe que a grande maioria dos personagens são aqueles famosos estereótipos de personagem que vão se desenvolvendo a todo momento na história, vão mudando aos pouquinhos. Alguns são menos brutais em relação a essas mudanças, tipo Naruto, por exemplo, que ele vai aos pouquinhos ali evoluindo, ficando um pouco mais maduros. Alguns são bem mais brutais, né? Tipo o Sasuke no Shippuden, por exemplo, que a cada 30 episódios que você vai assistir, ele tá completamente diferente do que ele era antes. Ele muda a forma como ele pensa, as visões de mundo, o jeito como ele age e tudo mais, ele vai mudando drasticamente do nada, assim. E nós temos personagens como Shikamaru, que são aqueles personagens um pouco mais estáticos em seu desenvolvimento. Ele já tem coisas nas quais ele acredita desde o início da história, desde que ele era criancinha. E essas coisas só vão se confirmando e ele vai se adaptando um pouco mais, se tornando um pouco mais maduro, digamos assim. Uma das coisas que eu já gostava muito do personagem desde as raízes dele, cara, era como desde o início, Shikamaru era brother do Naruto. A gente sabe que lá no começo da história tinha toda aquela coisa de que, as crianças acham que o Naruto é o capeta em pessoa e tal, aí o Shikamaru, não. Ele só era amigo do Naruto desde que ele era criancinha. E ainda tem gente que tem a coragem de dizer que, o Sasuke, o melhor amigo do Naruto. E que Sasuke, mano, vai cagar. Onde estava o meu mano Sasuke quando o Jiraiya morreu? Onde estava meu mano Sasuke quando o Naruto virou Hokage? Quem que tava lá? Quem? O Gold tava lá, né? Sasuke não tava. Então o assunto tá encerrado por aqui. Apesar de ser preguiçoso, isso ser uma parte muito grande da persona toda do Shikamaru, a gente vê o tempo inteiro ele negando essa parte da personalidade dele pra poder fazer coisas nas quais ele acredita. Tipo quando ele vira líder da equipe, por exemplo, lá de resgate ao Sasuke, que é só um dos melhores arcos que Naruto já teve em geral. Shikamaru é um poço de maturidade nesse arco, cara. Ele dá vários discursos sobre coisas que ele acredita, apesar de não se considerar o mais apto pra poder ser um líder ali naquela situação, ele vai demonstrando com ações a sua maturidade. E várias das coisas que vão acontecendo com ele mais pra frente, tipo o arco onde o Asuma morre, por exemplo, gera uma das minhas cenas favoritas do personagem, que é depois que o Jiraiya, o professor e meio quase como um pai pro Naruto, morre alguns arcos depois. Eu acho muito interessante, inclusive, que um pouco antes desse arco do Jiraiya morrer, né, a gente tem um arco onde o Asuma morre também, porque ele é o professor do Shikamaru. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, na reação do Naruto e na reação do Shikamaru quando o professor morre. O Shikamaru acaba utilizando essa morte pra amadurecer mais ainda. Passam-se alguns meses e quando Jiraiya morreu, não é o Kakashi, a Sakura, Sasuke, que vão conversar com o Naruto sobre a morte do Jiraiya. São alguns dos laços mais íntimos que ele já teve na vida dele, que são o professor Iruka, que é aquele cara que já aceitava o Naruto desde criança, e o Shikamaru, quase como se ele fosse tipo um irmão mais velho, sabe? Ele fala com o Naruto sobre algo que ele mesmo já tinha passado há um tempo atrás. Acho muito pica que tem toda aquela coisa do Shikamaru levar o Naruto até o lugar onde tinha nascido a filha da Kurenai, né, que era a filha do Asuma também, mostrar que tava vindo uma nova geração de ninjas e que, segundo as próprias palavras do Shikamaru, eles tinham que ser ninjas muito mais legais e maneiros, pra que os ninjas da nova geração achassem eles legais e maneiros também. Assim como eles admiravam bastante Jiraiya e Asuma, por exemplo, e achavam eles maneiros. Por mais simples que pareça, porque a gente não tá falando de uma história onde o Jiraiya tinha morrido há umas semanas e o Asuma tinha morrido há alguns anos. Não, o Asuma tinha morrido há tipo uns 2 meses aqui nesse ponto da história. E Shikamaru já tinha utilizado essa morte pra crescer, pra evoluir bastante como personagem. Eu não brinco pra vocês quando eu falo que eu acho que o Shikamaru é um dos personagens da história de Naruto em geral que mais agem como se ele fosse quase como um irmão mais velho que o Naruto nunca teve, sabe? No final das contas, é o próprio Shikamaru, inclusive, que se torna conselheiro do Naruto quando ele vira Hokage mais pra frente, né? Tá aí, o aluno que foi reprovado 3 vezes e o moleque mais preguiçoso da sala viraram o presidente da vila e o vice-presidente. Essa é a maior prova de que determinação não te leva a lugar nenhum. Como eu tinha falado pra vocês, eu acho que nem só o carisma é algo que torna o personagem tão interessante, mas também o fato de que, apesar de ter pouco tempo de tela, esse pouco tempo sempre é desenvolvendo algumas coisas tão interessantes, tipo o próprio personagem do Kakashi, por exemplo, Sasuke, Sakura, apesar de serem personagens ali do grupo principal, que em tese tem muito mais participação da história com o Naruto, o Shikamaru não tem muito mais aquela cara de amigo brother
brother. Sabe aqueles amigos que você pode contar pra absolutamente qualquer coisa, tá ligado? Você tá triste, você vai conversar com ele, vocês saem pra poder comer uma pizza juntos, é isso aí. Você precisa de ajuda pra poder fazer algum bagulho difícil, ele vai estar do seu lado pra poder te ajudar. Mesmo que não seja aquele cara que todo mundo fala muito e tal, ele é aquele brother que tá sempre ali, é o Shikamaru. É aquele personagem que com certeza absoluta passa uma vibe muito mais fiel do que o Sasuke, a Sakura e até o Kakashi às vezes. O verdadeiro irmão do meu mano Naruto está aí. Provavelmente, jovens, essas são algumas das razões pelas quais eu acho Shikamaru um dos melhores personagens de Naruto, provavelmente desde o início até o final. É um dos personagens que menos muda ao longo da história. É um dos personagens que mais amadurece ao longo da história. Mas que também não dá pra mentir, que desde que a gente olhava ele fazendo peripécias ali no Naruto clássico, Shikamaru já passava essa vibe de que ele ia ser um excelente personagem quando ele crescesse. E graças a Deus, ele é um dos que o Kishimoto não esqueceu que existem, né? Rock Lee. Enfim, e você? O que você acha do personagem? Não esquece de colocar suas ideias aqui nos comentários, beleza? Que eu tô ansioso pra dar uma olhada no que vocês acham também. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijo, abraço. Valeu, falei até mais. Fui!